benefícios da Previdência Social. Em janeiro, o novo valor é de 3.060 cruzados. O piso nacional de salários, que é o salário mais baixo do país, vale 4.500 cruzados. A Confab Industrial de São Paulo fechou o primeiro negócio do ano. A empresa comprou a Gasa, do Rio, que é fabricante de caldeiras para a produção de celulose, por quase... O Brasil aumentou em 70% a produção de ouro no ano passado. No total foram produzidas 25 mil toneladas de ouro. Agora se externa. O Brasil começa no dia 11 as negociações com os bancos. Colocar na mesa a proposta de acordo acertada pelo México com os bancos internacionais. A proposta foi entregue por um diretor do Banco Morgan ao presidente do PMDB, deputado Ulisses Guimarães, e deverá ser discutida agora pelo governo brasileiro. Depois do acordo fechado pelo México na semana passada, o termo securitização da dívida vai passar a frequentar todas as discussões sobre pagamento da dívida externa. O México conseguiu converter ou securitizar uma parte da sua dívida. Vai trocar títulos velhos por bônus garantidos pelo Tesouro dos Estados Unidos. E nessa troca, vai absorver uma parte do desconto que os seus títulos sofrem hoje no mercado. É que hoje em dia, os papéis da dívida dos países do terceiro mundo estão sendo negociados até pela metade do seu valor nominal. E essa desvalorização... Por exemplo, qual vai ser o novo valor? Ou seja, qual é o deságio? Sobre a dívida. Não se sabe bem. Segundo, quais são as condições de adesão dos bancos credores a esse novo esquema? Se for uma adesão meramente voluntária, sem qualquer outro incentivo, estímulo ou penalização para quem não aderir, será muito difícil que o esquema prospere. Agora, essa fórmula mexicana depende muito do governo americano. E por pouco o Brasil não chegou a fazer uma proposta na mesma linha tempos atrás. É o que mostra Paulo Henrique Amorim. Essa fórmula mexicana é muito parecida com a que chegou a ser bolada por colaboradores do ex-ministro Bresser Pereira. Uma noite em Brasília, na casa do presidente do Banco Central, Fernando Millier e mais Carlos Eduardo de Freitas, do Banco Central, e Adroaldo Moura da Silva, do Banco do Brasil, concluíram uma proposta muito parecida com essa: emitir títulos com garantia de títulos do governo americano. Chegou a haver uma reunião secreta de um alto funcionário de um banco americano, o Bankers Trust, em São Paulo, com o então principal negociador da dívida brasileira, Fernão Brasser. Era para tratar dessa proposta. Mas o projeto andou para trás. Andou para trás porque não foi vendido de forma adequada pelo então ministro Bresser Pereira. Ele chegou em Washington e lançou a ideia dos títulos brasileiros. Só que não havia quem bancasse os títulos. O secretário do Tesouro americano deu contra e foi tudo por água abaixo. Agora, o fiador da operação é o governo americano. Isso é muito diferente da proposta brasileira. E é tão diferente que é bom não esquecer. O governo brasileiro só vai conseguir fazer uma operação igual à do México se o governo americano topar emitir os seus títulos. No final das contas, o que fica claro é o seguinte: de todos os países endividados da América Latina, os Estados Unidos tiraram o México para dançar e o Brasil está tomando um chá de cadeira. O frio chega aos Estados Unidos e a temperatura cai a 50 graus negativos. E a União Soviética cria uma lei para evitar abusos contra os dissidentes. A gente volta logo depois dos comerciais. Este ano, o Banorte vai continuar crescendo, interligando o país e conquistando amigos. Banorte, um amigo na praça. Tramontina orgulhosamente apresenta Qual é a Sua Aventura? Tramontina. Combina com sua aventura, seja ela qual for. Em 87, o programa que mais me impressionou foi o Globo Repórter sobre os Marajás. O Globo Repórter desta noite denuncia o completo caos no funcionalismo dos estados.
Em 88, espero continuar apresentando programas tão fortes quanto esse. E quem sabe, uma reportagem sobre o fim dos Marajás. Feliz Ano Novo para todos. Que 88 seja um ano bom de fato. Banco do Brasil. Vem, gente! Agite com a gente! Começa a etapa africana de uma das mais perigosas provas de resistência do mundo, o Rally Paris-Dakar. Mais de 600 carros, motos e caminhões largaram no último dia de 87. Mas na França, muitos já abandonaram a prova antes da parte mais difícil, a travessia do deserto. Era noite quando os competidores começaram a largar para a primeira etapa no deserto. 600 quilômetros até a cidade de Hassi Messaoud, ainda na Argélia. O mais rápido neste trecho foi o finlandês Ari Vatanen, veterano de ralis que dirige um Peugeot. Entre as motos, o belga Gaston Rayet, da Suzuki, é o líder. O rally deve terminar dia 22 de janeiro, depois de quase 13 mil quilômetros de chão. A União Soviética confirma. Vai mesmo participar da Olimpíada de Seul, que se realiza em setembro na Coreia do Sul. A informação é do presidente do Comitê Olímpico Soviético, Marat Gromov. A decisão oficial sobre a participação soviética será anunciada semana que vem, quando termina o prazo de inscrições para a Olimpíada. Até agora, só 2 países do bloco socialista, Alemanha Oriental e Hungria, tinham confirmado presença nos Jogos de Seul. E o técnico Zagallo pode dirigir a seleção do Equador nas eliminatórias para a Copa de 90. Zagallo recebeu uma proposta da Federação Equatoriana, mas resolveu pedir bem mais alto. Os equatorianos ainda não responderam. Zagallo está estudando também propostas do Catar e da Arábia Saudita. Se assinar contrato com o Equador, Zagallo vai preparar a seleção para enfrentar Paraguai e Colômbia nas eliminatórias. Um frio polar atinge os Estados Unidos. No norte, a temperatura cai para 50 graus abaixo de zero. Nesta segunda-feira, o primeiro dia de trabalho de 88, os americanos precisaram de muita roupa e muita paciência para sair de casa. Se você está vindo por estes lados, venha prevenido, com casaco, chapéu, galocha, luva e tempo de sobra, porque você vai precisar de tudo isso e de mais alguma coisa. Em Minnesota, por exemplo, a temperatura está 50 graus abaixo de zero. E quem escapou do frio não está escapando na neve. A costa leste está assim, com vários aeroportos fechados ou operando com muito atraso. E quem está viajando de carro pela costa oeste também não escapa. Do norte da Califórnia para cima é melhor andar a pé. Mas até agora o número de mortes e acidentes tem sido baixo comparado com outras nevadas e ondas frias. E a convivência com a neve não é necessariamente difícil nem desagradável. Para a alegria das crianças, quase todas as escolas ficaram fechadas. Nem Papai Noel traz um presente desse. Uma brasileira de 35 anos está presa na Dinamarca por contrabando de drogas. Ela foi detida há 3 dias com 3 quilos de cocaína na estação ferroviária de Copenhague, poucas horas depois de desembarcar de um voo da Varig. A polícia dinamarquesa não revelou o nome da brasileira, que aparentemente ia para Amsterdã, na Holanda. A União Soviética cria uma lei para evitar os abusos psiquiátricos e a internação forçada de dissidentes. A lei, aprovada pelo Soviético Supremo, prevê que as pessoas, os parentes e os representantes legais podem recorrer à justiça contra as decisões dos psiquiatras. Um jornalista francês que entrou no Afeganistão com os rebeldes muçulmanos é condenado a 10 anos de prisão por espionagem. Alain Guillot, de 45 anos, foi acusado de copiar documentos com segredos militares e também de apoiar a ação dos rebeldes. Nesta segunda-feira, os muçulmanos admitiram que os exércitos soviético e afegão romperam o cerco à cidade de Kos, na maior batalha em 8 anos de ocupação soviética no Afeganistão. O chanceler soviético Eduard Shevardnadze chegou ao país para discutir a situação. E o subsecretário de Estado norte-americano para a Ásia, Michael Armacost, está no Paquistão, onde ficam as bases rebeldes, negociando uma solução que permita a retirada soviética do Afeganistão. No próximo bloco de notícias, você vai ver a morte do cartunista em fio. O cartoon brasileiro está de luto. Depois do comercial. Está
pronto pra vida viver, crescer, fazer asas voar, viver, construir, encontrar um amor planta tudo, promete respeito, carinho, emoção. Os anos que passam refletem as conquistas em cada estação. A esperança vai nascer de novo. Fantasia de rock. O som, a animação computadorizada. Fantasia de rock. Gente famosa na mais agitada produção do cinema e uma trilha inesquecível. Fantasia de rock. Em videocassete Globovídeo. Já no seu fornecedor. A rebelião na penitenciária estadual do Jacuí, na região metropolitana de Porto Alegre. Confirmada a morte de um preso na invasão da polícia à penitenciária. 4 pessoas gravemente feridas estão internadas no hospital. São 2 agentes penitenciários que estavam como reféns e 2 presos também. Há informação de que outros feridos estão sendo levados para o pronto-socorro de Porto Alegre. Em São Paulo, 9 pessoas estão desaparecidas desde domingo. Elas estavam num barco que virou na represa Billings, no ABC. Todos voltavam de um acampamento numa ilha da represa. Os bombeiros não informaram os nomes dos 9 desaparecidos, mas revelaram que são 4 mulheres, 2 homens e 3 crianças. A morte do cartunista Enfio. Ele morreu esta noite no Hospital São Vicente de Paulo, no Rio. O corpo de Enfio vai ser enterrado nesta terça-feira, às 4 da tarde, no cemitério São João Batista. Era uma vez um escritor que estava pescando num grande lago. Mas na... Enfio estava internado há quase 6 meses aqui no Hospital São Vicente de Paulo, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Enfio era hemofílico e contraiu AIDS durante uma transfusão de sangue. Depois de uma série de infecções, inclusive no sistema nervoso central, Enfio passou por uma fase mais crítica da internação do Natal até hoje. A morte foi exatamente às 15 para as 9 da noite. A causa, insuficiência respiratória. Enfio deixou mulher e um filho de 14 anos de idade. Hoje, neste momento, pessoas que tomam transfusões de sangue e derivados de sangue podem estar sendo contaminados com o mesmo vírus que matou Enfio. E esta é uma responsabilidade do governo federal, já denunciada por nós amplamente, várias vezes, de todas as formas, e até hoje medidas efetivas, reais, de controle da qualidade do sangue não foram feitas. E em São Paulo, a notícia da morte de Enfio chegou durante o show Bomba H, uma forma que os amigos artistas encontraram para ajudar Enfio. Toda a renda será doada à família do cartunista e ao GAPA, Grupo de Prevenção à AIDS. Vários humoristas passaram por este palco, se revezando com outros artistas e músicos. Mais do que uma homenagem, esses artistas e o público queriam ajudar Enfio. Essas pessoas que vieram ajudar Enfio ainda não sabem que ele morreu. O anúncio da morte dele só vai ser feito no fim do show, que ainda não tem hora para terminar. Com essas pessoas, foi possível arrecadar mais de 1.200.000 cruzados. Metade deste dinheiro vai para a família de Enfio. É claro que ele não precisa mais do dinheiro, mas ainda há uma esperança para o Betinho, que é o irmão do Enfio e que também está com AIDS. A outra metade do dinheiro vai ser usada aqui em São Paulo, pelo GAPA, Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS. Apesar do momento de dor, a gente tem bastante expectativa de que a morte de Enfio não vai ficar em vão. Apesar do governo... Enfio era considerado o mais brasileiro dos cartunistas. Seus personagens críticos e sádicos são um retrato do Brasil nos anos 70. O Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu. Henrique de Souza Filho virou Enfio quando começou a colaborar na revista mineira Alterosa, em 1964. Trabalhou depois em vários jornais e revistas.
Em televisão, trabalhou no Jornal da Globo e criou para o programa TV Mulher da Rede Globo o TV Homem. Vai pra lá. Olha, eu já disse que não quero. Mas você não cansa nunca. Que mulher obsessiva, meu Deus. Personagens criados por Enfio ganharam vida própria, como o sádico Frade Baixim, até o intelectual nordestino conhecido como Bode Orelhana, e mais Caboclo Mamador, Zeferino, Comprido e a Graúna, todos críticos ferozes do Brasil dos anos 70. Nos 80, Enfio virou diretor e ator de cinema. Fez o filme Deu no New York Times, uma história que se passa na miserável ilha de Tanga. Uma ilha que tem no poder um ditador, único a receber todos os dias um exemplar do jornal americano. Enfio fez um filme para criar polêmica e não poupou ninguém. Explicando seu trabalho, Enfio disse um dia: liberte os outros. E, obviamente, quando você libertar os outros, estará se libertando. É o que ele conseguiu fazer de um dos seus personagens mais conhecidos, a Graúna, a ave negra do Nordeste, que hoje esqueceu o lado crítico, sem censura, acostumado a dizer todas as verdades e chorou a ausência do seu criador. Boa noite para você. Uma boa noite e veja a seguir o Globo Economia com Lilian Wittfried. ZYB 859, TV Campinas. Assista agora Globo Economia. Eu tô legal pra dirigir. Já tomei uma xícara de café forte. Uma boa chuveirada. Eu posso pegar o volante. Basta um pouco de ar fresco que eu fico em forma. Acredite, bebida e direção não se misturam. Boa noite. Muita expectativa na área econômica neste comecinho de ano. Expectativa em relação ao nome do ministro da Fazenda, expectativa com as novas medidas para a compra da casa própria e expectativa com a taxa de inflação. O mercado financeiro começou 88 prevendo uma inflação em torno de 15,5% agora para janeiro. A inflação chegaria a 60% apenas no primeiro trimestre do ano. O governo tem outras previsões de inflação, ainda bem que pelo menos o governo tem outras previsões. Previsões que variam dentro do próprio governo de 13,5% a mais de 15%. A taxa do overnight do primeiro dia do ano subiu e ficou em 19,95% ao mês. Quer dizer, o Banco Central começou projetando para janeiro uma inflação igual à de dezembro, que foi de 14,14%. As bolsas fecharam em alta de 0,13% em São Paulo e de 2,4% no Rio. O dólar ficou fraco no câmbio negro, o preço caiu 2 cruzados. No final do dia, os cambistas vendiam dólares por 91,50 em São Paulo e por 92 cruzados no Rio. Amanhã, no câmbio oficial, o dólar vai ser vendido por 72 cruzados e 79 centavos. A partir de agora, o turista que não paga mais de 25% adicionais sobre o dólar oficial está economizando dinheiro. Ele compra $1.000 no câmbio oficial para viajar e gasta 18 mil cruzados a menos do que gastaria se a taxa ainda estivesse em vigor. O grama do ouro caiu 25 cruzados hoje. O preço fechou em 1.370 cruzados. Hoje, no mercado internacional, o dólar até que subiu. Muita gente entrou tentando segurar a queda livre do dólar em relação a moedas mais fortes, como o marco alemão ou o iene japonês. Mas todo mundo sabe que o dólar está caindo demais em todo o mundo. E isso se reflete imediatamente aqui, no câmbio negro dessas outras moedas. De 2 meses para cá, o dólar no câmbio negro subiu cerca de 35%, pois as cotações do marco, do iene e também do franco suíço subiram entre 40% e 50% nesses últimos 2 meses, isso em cruzados. Nesta época do ano, o Rio de Janeiro fica cheio de turistas estrangeiros.
sorte de quem não trouxe dólar para trocar. Porque hoje os cambistas do Rio compram um marco alemão por 55 cruzados e vendem esse mesmo marco por 59 cruzados e 70 centavos. É 50% a mais do que eles pagavam pouco depois do crash de Nova York. O presidente Sarney deve anunciar depois de amanhã as novas medidas para facilitar o financiamento da casa própria. Parece que desta vez vai mesmo ficar um pouco mais fácil conseguir um financiamento. Juros. Os juros devem cair 2 pontos percentuais. A prestação, dependendo do tipo de financiamento, fica entre 15% e 30% menor. O prazo máximo do financiamento, que antes era de 15 anos, passa agora para 20 anos. E a exigência de renda familiar, que hoje é um dos principais problemas do mutuário, cai também entre 15% e 30%, dependendo de cada caso. O governo só não vai mexer, por enquanto, no limite do financiamento. Ele continua em 3.500 OTNs, ou 2 milhões de cruzados a preços de hoje, sem o pagamento do resíduo no final do contrato. E em 5.000 OTNs, o que hoje dá 3 milhões de cruzados mais ou menos, com o pagamento de resíduo e a renegociação da dívida no final do contrato. O governo não vai mexer nesses limites por enquanto, mas já está tudo mais ou menos pronto para que esse teto seja aumentado de 5.000 para 7.500 OTNs, o que aumentaria o teto do financiamento de 3 para 4 milhões e meio de cruzados, isso agora com a OTN de janeiro. Só que isso não é para já, é para um futuro não muito remoto. As medidas que vão ser anunciadas depois de amanhã devem aliviar muito o problema inicial do mutuário. Hoje, para um financiamento de 2 milhões de cruzados, a renda mínima exigida é de 86 mil por mês. E a prestação inicial é de mais de 27 mil. É cedo para fazer essa conta, mas essa renda deve cair de 86 para alguma coisa próxima de 70 mil cruzados no máximo, quem sabe até 60 mil. A prestação pode cair de 27 para uns 20 mil cruzados. E mais uma boa notícia, para a gente não dizer que não começa o ano dando boas notícias. Não são todos os bancos, mas alguns grandes bancos já se preparam para reduzir os seus juros do crédito ao consumidor. Isso deve acontecer daqui a uns 2 ou 3 dias. Banco que está cobrando hoje 50% ao ano, além da correção monetária, numa operação de crédito pessoal, pode passar a cobrar 35% ao ano mais correção. A taxa cairia de 50% para 35%. A queda deve acontecer nas taxas pós-fixadas e também nas taxas pré-fixadas. Tudo porque o custo do dinheiro para os bancos é que está muito baixo. Uma boa noite para você e até amanhã. 88 vem quente. Agite com a gente. As grandes óperas, os maiores autores. Suas séries com muito bom gosto. Em videocassete Globo Vídeo. Before, haven't we? Está pronto pra vida viver, crescer, fazer asas voar, querer construir, encontrar um amor pra tudo, promete respeito, carinho, emoção. Os anos que passam refletem as conquistas em cada estação. A esperança vai nascer de novo. O melhor do samba enredo, samba, suor e ouriço, em discos e fitas Globo. Globo Vídeo e os
clássicos momentos para suas férias. Diretamente dos maiores teatros do mundo, as grandiosas montagens das obras A Ida de Verdi, com Luciano Pavarotti, La Bohème de Puccini no Royal Opera House, Requiem de Verdi, do Festival de Edimburgo, Turandot de Giacomo Puccini, O Trovador de Verdi, gravado no Arena de Verona. Suas férias com muito bom gosto. Sugestões em videocassetes Globo Vídeo. Que a felicidade não lhe acompanhar. Eu e a multidão, eu choro. Tomara que seja verdade, que exista mesmo disco voador. Esse gesto tão singelo, minha bela, meu amor. 30 super sucessos da música sertaneja. Canto da Terra, discos e fitas Globo. Em 1985, o presidente Sarney promete construir um laboratório para testes de veículos espaciais. Passo decisivo para a fabricação de satélites. Dezembro de 1987, o presidente Sarney inaugura o Laboratório de Integração e Testes do Instituto de Pesquisas Espaciais de São José dos Campos, São Paulo. Único do gênero no Hemisfério Sul, o laboratório já está testando componentes dos satélites de fabricação nacional. Em 1989, vai ao espaço o primeiro satélite totalmente brasileiro. Objetivo: coletar e fornecer dados para que o homem domine novas técnicas nos campos da energia, meio ambiente e agricultura. Amanhã, tiro certo. 2 tiras que não brincam em serviço na pista de um misterioso assassino. Vai até um desses bares country, escolhe uma vítima, segue-a até em casa e espera a noite de quarta. Um psicopata que desafia a polícia de Los Angeles. Um monte de gente já tentou pegá-lo e ninguém chegou nem perto. Tiro certo. O longa-metragem que deu origem à série. Amanhã, depois de Mandala. Vem quente. Agite com a gente. Nesta quarta, Jogo de Damas. Sidney, uma artista sensual. Carol, uma charmosa fotógrafa. Elas foram casadas com o mesmo homem e receberam a mesma herança. Sócias na agência de detetives Raymond Caulfield. Juntas, elas se envolvem nos mais perigosos casos. Jogo de Damas, o longa-metragem que deu origem à série. Nesta quarta, depois de Mandala. Vem quente. Agite com a gente. Lua de mel, mamãe, eu tenho lua de mel. Que tolice me deixar, se eu nasci para te amar. Sambando na lama de sapato branco glorioso. De tanto levar frescada do teu olhar. Ela tem pura sedução. Você perde. Sassaricando. Em discos e fitas, são livres. Até hoje, sempre que você escolhia um livro infantil, você escolhia por aqui. Mas agora você também pode escolher por aqui. A coleção de livros infantis e juvenis da Editora Globo vem com várias informações no verso que nos ajudam a escolher o livro certo para a idade certa, de acordo com o grau de desenvolvimento dos nossos filhos. A coleção de Editora Globo é que nem vitamina. É importante, desenvolve a criança e vem com bula. Livros infantis e juvenis da Editora Globo, uma evolução cultural nas bancas e livrarias. Polônia, 1943. Sobibor, um dos mais violentos campos de concentração. Aqui, a morte é a única certeza. Nosso pai, nossa irmã foram assassinados. E eu agora quero matar. Unidos pelo sofrimento, eles precisavam de um plano para escapar da crueldade nazista. Aqueles que sobreviverem, contem ao mundo! Fuga de Sobibor, a história real da maior revolta de presos de campos de concentração. Minissérie em 2 capítulos. Estreia nesta quinta, 10h30 da noite. Vem quente. Agite com a gente.
Faremos agora uma pequena pausa. Apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia, uma nova vida. Logo estaremos juntos novamente. Atenção para a nossa programação desta terça-feira, dia 5 de janeiro de 1988. 6h30, telecurso 2º grau. 7 horas, Bom Dia Brasil. 7h30, Bom Dia São Paulo. 8 horas, Show da Xuxa. 12h e 25, Jornal Regional, primeira edição. 20 para 1, Globo Esporte. 1 hora, Jornal Hoje. 1h25, Vale a Pena Ver de Novo. Amor, com amor se paga. 2h20, Festival de Férias. Uma Aventura na Arábia. 4h20, Sessão Aventura. Rambo e She-Ra. 5h20, Sessão Comédia. Primo Cruzado. 5 para 6, Bambolê. 10 para 7, Sassaricando. 15 para 8, Jornal Regional, segunda edição. 8 horas, Jornal Nacional. 8h30, Mandala. 9h30, Tiro Certo, estreia. 11 horas, Jornal Regional, terceira edição. 11h30, Jornal da Globo. 15 para meia-noite, Globo Economia. 10 para meia-noite, Campeões de Bilheteria, com o filme Figura Paterna. CYB 859, TV Campinas.